Pessoal, nessa aula a gente vai estudar qual é a origem do magnetismo. Por que eu tenho materiais como os ímãs, por exemplo, que são permanentemente imantados? Por que eu tenho materiais como o ferro, tá, que são atraídos pelo ímã, e inclusive quando tu deixa um pedaço de ferro muito tempo próximo ao ímã, depois que tu afasta o ímã, tu percebe que o ferro, esse pedaço de ferro que não era um ímã, começa a se comportar como um ímã, pelo menos durante algum tempo dura esse efeito, tá? A gente vai entender o que são materiais ferromagnéticos, a gente vai entender o que são materiais paramagnéticos e diamagnéticos, tá? São as propriedades magnéticas da matéria, é o que a gente vai ver nessa aula a partir de agora. Lembra que uma das propriedades do ímã era o fato de que os polos de um ímã, o polo norte, ser inseparável do polo sul. Se eu tivesse um pedaço de ímã e fosse fazendo sucessivos cortes, fosse cortando esse ímã, cortava pela metade, depois metade da metade, metade da metade da metade e assim por diante, eu ia fazer inúmeros cortes, mas todos os pedaços que eu produziria desses cortes, todos os pedaços, sem exceção, por maior ou menor que fossem, teriam cada um polo norte e um polo sul, né? Cada pedaço que eu tiro de um ímã resulta em um novo pedaço com polo norte e polo sul. E se eu fosse fazendo isso, picotando esses pedaços infinitamente até ter um micro pedaço, tá? Esse micro pedaço ainda teria um polo norte e um polo sul? Bom, a explicação, tá, pelo fato de eu não conseguir separar os polos de ímã fazendo esses cortes, é que os próprios átomos do material que compõe o ímã são um ímã. Então, mesmo que eu fosse quebrando pedaço por pedaço, o limite que eu ia chegar seria o átomo, e esse átomo ainda se comporta como um ímã que tem polo norte e polo sul. E por que o átomo se comporta como um ímã? Por que ele tem polo norte e o polo sul, que a gente chama de momento dipolar magnético do átomo? Porque, pessoal, a gente já estudou que quando a carga elétrica se movimenta, tá, ela gera campo magnético. E no átomo tem carga elétrica se movimentando. No núcleo, muito pouco, a contribuição do núcleo para esse efeito é muito pequena, mas ao redor do núcleo do átomo, na eletrosfera, os elétrons estão lá se movimentando. E esse movimento dos elétrons, tá, acaba produzindo campo magnético. Por isso que o átomo tem esse momento dipolar magnético. Por isso que a gente pode associar um campo magnético a um átomo com um polo norte e um polo sul, devido ao movimento dos elétrons lá na eletrosfera, baseado no princípio de que carga elétrica em movimento gera campo magnético. Agora, para entender o que é imantação, o que é ímã permanente, o que é ferromagnetismo, a gente continua aí no nível atômico e a gente vai entender o que são domínios magnéticos. Para explicar domínios magnéticos, a gente vai então agora pegar essa barra de ferro, que é um material ferromagnético, e vai investigar ela a nível microscópico, a nível atômico, para entender o que são os domínios magnéticos. Então, vamos para a tela. Então, para a gente começar a entender o que são domínios magnéticos, vamos entrar aqui nessa... Vamos supor que isso aqui é uma barra de ferro, tá? Isso é uma barra de ferro. E eu vou dar um zoom nela para entender o que está acontecendo lá microscopicamente dentro dessa barra, tá? Pessoal, cada átomo é um ímã. Isso está claro? Cada átomo se comporta como ímã, gera o seu campo magnético. Esses átomos geram campo magnético em direções completamente aleatórias, tá? Só que acontece que pode acontecer de numa certa região do material, então vamos supor nessa região aqui da barra, tá? Nessa região aqui da barra, os átomos dessa região, esses vizinhos aqui, eles por algum motivo completamente aleatório, os campos magnéticos dele se alinharam de tal maneira que eles se somaram para produzir um campo magnético resultante, tá, que é diagonal aí para cima e para a direita. Tá? Isto é um domínio magnético. O domínio magnético é uma região onde os campos magnéticos de cada átomo se alinham numa direção e sentido resultante. Eles deixam de se cancelar mutuamente e se alinham numa direção e sentido resultante. Aí, numa outra região, os átomos dessa região aqui, por exemplo, resolveram se alinhar
e formar um campo magnético resultante nessa direção e sentido. E aí tu vai separando o material em diferentes domínios magnéticos. O que são os domínios magnéticos? Eu costumo dizer que são essas regiões de colaboração magnética. São essas regiões onde vários átomos resolveram se alinhar nos seus campos magnéticos, produzindo um campo magnético local ali, naquela região, naquele localzinho ali, tem um campo magnético não nulo que aponta numa direção e sentido. Tá? Como aqui tem um outro alinhamento, e assim eu posso, tá, separar essa barra em vários domínios magnéticos. Atenção, tá, pessoal? Esses domínios magnéticos são regiões microscópicas, tá? Eu estou fazendo grande aqui, mas faz de conta que a gente deu um baita de um zoom na barra e esses domínios magnéticos são regiões microscópicas, ok? Então, vamos botando aqui de forma aleatória para qualquer lado. Bom, e aí tu pode ver o seguinte, que embora existam essas regiões de colaboração, então cada espacinho desse, assim, cada gavetinha dessas é um domínio magnético, tá? Tu pode ver que o campo resultante desse material acaba sendo zero, porque os domínios apontam em direções completamente aleatórias, eles se cancelam mutuamente e com isso o material não apresenta magnetismo resultante, por isso que uma barra de ferro não está magnetizada, porque esses domínios estão completamente desalinhados, que a gente chama. Embora os átomos da região estejam colaborando, uma região não colabora com a outra. Um domínio não está na mesma direção e sentido que os outros e, portanto, o campo magnético resultante acaba sendo zero. Agora, que a gente já entendeu o que é domínio, vamos falar do ímã permanente. Tá? Então deixa eu botar essa barra de ferro aqui. Porque o que acontece é o seguinte, no ímã permanente, a gente vai ter também domínios magnéticos, mas a grande diferença é que os domínios magnéticos do ímã permanente, vamos separar aqui os domínios, vamos fazer as regiões, tá? Os domínios magnéticos de um ímã permanente estão perfeitamente alinhados, todos na mesma direção e sentido. Então eles não se cancelam, pelo contrário, eles se somam. Tá? Eles vão se somar. Então isso aqui é o esquema de domínios magnéticos de um ímã permanente. Ok? Então os domínios não estão desalinhados, eles estão alinhados. E esse alinhamento produz um campo magnético resultante, porque agora o campo de cada domínio vai somar com o outro, eles vão se somar e vai dar um campo resultante. Na barra de ferro, domínios desorganizados. Campo resultante, zero. No ímã permanente, domínios organizados ou alinhados, como também se fala. Campo resultante externo, diferente de zero. Então essa é a grande diferença de um ímã permanente para os demais materiais que não apresentam magnetismo. O ímã permanente tem os seus domínios magnéticos alinhados. Recapitulando, o que são os domínios magnéticos? São essa região, essa micro-região, onde vários átomos resolveram se alinhar, resolveram colaborar e produzir um campo magnético resultante naquele local, no interior do material. Pessoal, inclusive, não sei se tu já ouviu o teu professor de física falando, que não se deve bater o ímã, que a gente tem que ter um certo cuidado com o ímã, porque se tu bate o ímã, ele pode enfraquecer. Por que o ímã enfraquece quando a gente deixa ele cair ou quando a gente bate ele muitas vezes? Porque quando tu bate, tu esculhamba o ímã. Tu imagina que tu está sacudindo essas caixinhas aqui, tu está sacudindo isso, e é como se os domínios... É como não, os domínios de fato estão se desorganizando. O impacto agita os átomos, chacoalha os átomos, e isso pode bagunçar os domínios, pode desalinhar os domínios do ímã. Uma sequência de impactos ao longo dos anos vai enfraquecendo o ímã. Outra maneira de desalinhar os domínios de um ímã permanente, enfraquecer o ímã ou até anular completamente o seu magnetismo externo, é aquecer o material. Aquece o ímã. Se tu botar um ímã no fogo, tu vai ver que quando tu aquece o ímã, tu aumenta a agitação térmica das partículas e essa agitação acaba desalinhando, desorganizando os domínios magnéticos e o ímã a alta temperatura deixa de ser ímã. Agora vamos entender por que um ímã permanente sempre atrai um pedaço de ferro. Então vamos pegar aqui o ímã permanente,
Vamos copiar ele, botar aqui embaixo. E vamos pegar um pedaço de ferro. Vamos botar aqui embaixo. E a gente vai entender por que sempre dá atração. O ferro, pessoal, faz parte de uma família de materiais chamada materiais ferromagnéticos. Tá? O que são os materiais ferromagnéticos? A gente já vai entender. Ferromagnéticos. São ferromagnéticos, além do ferro, obviamente, porque ele dá um nome a essa família, também o níquel e o cobalto. Qual é o comportamento de um material ferromagnético na presença de um ímã permanente? O que acontece, pessoal, é que o material ferromagnético, na presença do ímã permanente, na presença do campo magnético que esse ímã permanente está gerando, os domínios do material ferromagnético, os domínios desse material, vão se alinhar com os domínios do ímã permanente, ou seja, os domínios do material ferromagnético vão se alinhar com o campo magnético do ímã permanente. Então tu vai ter, no caso do meu exemplo aí, o campo magnético estava nessa direção e sentido aqui, horizontal para a direita, tá? Então tu vai ter os domínios magnéticos do ferro alinhados horizontal para a direita. Então, repara que os domínios do ferro que antes estavam todos esculhambados, bagunçados, desalinhados, agora eles ficaram alinhados devido à presença do ímã permanente, devido à presença do campo magnético gerado pelo ímã permanente. E tu já reparou que sempre que tu aproxima um ímã de um pedaço de ferro ou de uma moeda, porque a moeda é revestida de níquel, né? Por isso que a moeda é atraída pelo ímã também, sempre dá atração, mesmo, não importa qual polo do ímã tu aproxima, sempre dá atração. Por quê? Pessoal, olha só. Tu lembra que no vetor campo magnético, a ponta do vetor é o polo norte, tá? Vamos fazer da mesma cor aqui. A ponta do vetor é o polo norte e a traseira do vetor é o polo sul. Então, pessoal, pelo alinhamento dos domínios aqui do meu ímã permanente, eu estou vendo que a direita aqui é o polo norte e a esquerda é o polo sul. Da mesma maneira, aqui no material ferromagnético, este é o polo norte e este é o polo sul. Então, quer dizer que eu aproximei o polo sul do ímã permanente, eu aproximei o polo sul do ímã permanente do pedaço de ferro e tu pode ver que aqui no pedaço de ferro formou-se um polo norte. Pessoal, o polo sul com o polo norte vai dar uma força de atração, tá? E se eu tivesse aproximado ao contrário? E se eu aproximasse o polo norte do ímã do pedaço de ferro? Vamos fazer do outro lado aqui. Vamos botar o pedaço de ferro pelo lado do norte aqui. O que vai acontecer? Os domínios magnéticos vão ficar alinhados do mesmo jeito, lá horizontal para a direita, tá bom? Ó, horizontal para a direita. Vou fazer aqui. Tananã. E com isso o polo norte vai ficar desse lado e o polo sul vai ficar desse lado. E de novo eu vou observar a atração entre o ímã permanente e o pedaço de ferro. Por isso que sempre dá atração entre ímã permanente e material ferromagnético. Porque os domínios do material ferromagnético sempre se alinham na mesma direção e sentido do campo externo, ou seja, do campo magnético do ímã permanente. No caso aqui do nosso exemplo é um ímã permanente. Tá? E esse alinhamento é muito forte. Tá? Os domínios magnéticos do ferro, embora eles estejam bagunçados, tá? Inicialmente, eles se alinham fortemente com o campo, mas eles seguem à risca o campo magnético do ímã permanente. Já nos materiais paramagnéticos, isso não acontece, esse alinhamento não é tão forte. Então, os materiais paramagnéticos são uma outra família de materiais que tem um comportamento diferente na presença de um campo magnético externo. Então, vamos pegar aqui o ímã permanente, que é o nosso campo magnético externo. Vamos botar ele aqui. Tá? E vamos agora aproximar de um material paramagnético.
Agora, então, a gente vai trabalhar com os materiais paramagnéticos. Um exemplo de material paramagnético é o alumínio. Pessoal, tenta lembrar aí da tua experiência, já deve ter brincado com o ímã alguma vez na vida. O alumínio é atraído pelo ímã? Qual é o comportamento? Tu não sente uma atração entre o ímã e o alumínio? Por quê? Porque o comportamento do material paramagnético é que na presença de um campo externo, então só vamos botar aqui os polos do ímã que ficou faltando, polo sul, opa, mesma cor, vamos pegar a mesma cor, polo sul e polo norte. Na presença do campo magnético externo, os domínios do material paramagnético não vão dar muita bola para a presença do ímã, ou seja, os domínios do material paramagnético eles estão desorganizados, porque é como de se esperar, um material que não tem magnetismo tem os seus domínios desalinhados, desorganizados, e os domínios não vão dar muita bola. Eles vão se alinhar assim, mas sem muita força. Eles vão se alinhar fracamente, o que a gente fala. Eles estavam lá desorganizados e aí tu vai ter uma fraquíssima organização. É como se os domínios, assim, ó, nem tô para ti campo magnético externo. Eu tô aqui, mas é por ficar nessa minha direção em sentido original aqui. Então tu tem um fraco alinhamento e com isso tu vai produzir aqui um polo norte. Eu vou desenhar bem pequenininho o polo norte para representar que ele é bem fraquinho. Aqui um polo sul bem fraquinho, tá? E com isso tu vai ter uma atração, mas é uma atração tão pequena, pessoal, tá? Aqui uma forcinha de atração tão pequena que a gente não consegue perceber. Justamente porque esse alinhamento é muito fraco. Olha a diferença do ferro magnético para o paramagnético. O ferro magnético tem um forte alinhamento com os domínios do campo externo. Pode ver que todos ficaram bem horizontal lá para a direita. O material paramagnético vai ter fraco alinhamento. Poucos domínios vão se deixar influenciar pelo campo magnético externo. A maioria dos domínios vai manter a sua posição original, a sua direção e sentido original. Então tu vai ter um fraco alinhamento e com isso uma fraca atração. Tão fraca que a gente não consegue perceber. Para a gente conseguir perceber a atração entre um ímã e um material paramagnético, o meu ímã teria que ser muito forte. Eu teria que produzir um campo magnético muito forte e isso muitas vezes só é possível em laboratório. Tá? Então teria que ter um campo magnético externo absurdamente forte que forçasse os domínios do material paramagnético a se alinhar. Tipo, tu tá teimando, então agora tu vai te alinhar. E aí toca o campo magnético lá em cima e aí os domínios se alinham um pouco mais e aí tu consegue ter uma força perceptível. Pessoal, por último, a última família de materiais, tá? Que são os materiais diamagnéticos. Então eu vou pegar o mesmo ímã aqui, que está me faltando já espaço no quadro, tá? E vou aproximar agora um material, vamos pegar aqui e dar nome para esse querido, vou pegar um material diamagnético. Exemplo de material diamagnético, o ouro é material diamagnético, a prata é material diamagnético e vou aproximar do meu ímã permanente. E o que vai acontecer é que o material diamagnético, na presença de um campo externo, ou seja, na presença de um ímã permanente, por exemplo, ele vai ter um fraco alinhamento no sentido oposto ao do campo externo. Então, se os domínios do ímã permanente estão horizontal para a direita, eu vou ter no material diamagnético um fraquíssimo alinhamento. De novo, são domínios que não vão dar muita bola para o campo externo. E vão tipo assim, eles estavam lá desorganizados e eles vão lá mais ou menos se alinhar bem fracamente, mas no sentido oposto ao do campo magnético externo. Com isso, tu vai produzir uma polarização invertida aqui. No ímã permanente eu tinha sul na esquerda, norte na direita, e aqui eu vou produzir o contrário, eu vou produzir norte na esquerda, então vai ser um norte bem fraquinho, bem pequenininho, porque o alinhamento também é fraco, e o sul bem pequenininho. Então, norte com norte, pessoal, vai dar repulsão. Então, o que vai acontecer é que o material diamagnético, quando é aproximado do ímã, tu vai ter uma fraca repulsão. De novo, vai ser
difícil de perceber pelo mesmo motivo que o material paramagnético, tá? Porque esse alinhamento é muito fraco, então tu vai ter uma repulsão muito fraca, ok? Então, pessoal, vamos recapitular as famílias de materiais aí, vamos tirar um pouco do zoom da tela para a gente poder olhar como um todo aqui, tá? Ó, material ferromagnético, forte alinhamento na mesma direção e sentido do campo externo. Então, tu vai ter uma forte atração, tá? Material paramagnético, fraco alinhamento na mesma direção e sentido do campo externo. Então, tu vai ter uma fraca atração. E material diamagnético, fraco alinhamento no sentido oposto ao do campo magnético externo. Então, tu vai ter uma fraca repulsão do material diamagnético com o ímã permanente. Essas são as três famílias de materiais que a gente pode ter, as três propriedades magnéticas da matéria: ferromagnetismo, paramagnetismo e diamagnetismo. Então, pessoal, essas foram as propriedades magnéticas da matéria. A gente se vê numa próxima aula. Eu fui nessa. Falou!